Bom dia, meninos e meninas, sejam bem-vindos mais um dia aqui no nosso estudo da Palavra de Deus. Vamos estudar, vamos ler. Hoje eu quero falar sobre o pão que desceu do céu. Eu preciso explicar certinho para vocês o que é esse pão que desceu do céu. Muitas pessoas não entendem, e até na época de Emanuel, quando ele explicava a questão do pão que desceu do céu, muitas pessoas então não entenderam. Então, observa, vamos ler as escrituras e vamos entender o que ele quer dizer sobre o pão que desceu do céu sem fermento, certo? Então vamos ler primeiro em Mateus, que já está preparado aqui, ó. Mateus capítulo 4, versículo 4. Emanuel, porém, afirmou-lhe, está escrito. Então, quando ele fala está escrito, ele puxa para o Antigo Testamento, onde contém as Santas Escrituras. Então ele diz para o diabo, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Existe o pão material. O pão que você pode comer e depois você lança fora. E aí amanhã você come, depois amanhã você come mais um pouco, todos os dias come pão. O país onde eu moro é um país do pão. Todo dia aqui é pão. Pão à tarde, pão à noite. Entende? Sempre nós comemos pão dentro desse país, o país da Holanda. Mas ele diz aqui, claramente, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pois é. Então, a boca de Deus, a palavra, está na boca de quem? De Emanuel. Então, enquanto que ele andou aqui na terra, ele era a luz do mundo. Entende? Por quê? Era Deus conosco, é Emanuel, chama Deus conosco, porque a palavra de Yahweh, a palavra do Pai, o verbo, estava na sua boca. Então, daquilo que saía era o alimento espiritual. Entendeu? Então, vamos então para a palavra, para eu te mostrar tudo certinho o que está registrado na palavra de Deus, tá bom? Então, para isso nós vamos então para João, puxamos aqui, ó, João, aí capítulo 6, e no versículo 26, e nós tem que ler com certeza a Bíblia, e vamos ler a partir de 26, diz assim, Emanuel, eu sempre falo, existe Jesus, não é Jesus, é Emanuel, respondeu a eles assim, em verdade vos afirmo, vós me buscais não porque vistes os sinais, mas porque comeste os pães e vos fartastes. 27. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Por quê? Porque o Pai fala, você conhece o Pai no Antigo Testamento, você vai conhecer o Filho no Novo Testamento. Então, foi selado, foi fechado, a obra foi consumada. Mais tarde eu vou explicar certinho sobre isso, porque muitas pessoas também não sabem disso, mas a obra já tem um selo, não tem como você mais abrir essa obra. Nas igrejas, nas instituições religiosas, eles tentam abrir, o selo, mas não pode abrir o selo, entendeu? Quem abriu o selo é o Cordeiro, entendeu? Mas eles tentam, aí com isso eles querem mexer lá dentro nas escrituras, eles querem aumentar algumas coisas e até tirar algumas outras coisas e fazem assim uma bagunça com isso. Então, quando você se trata das escrituras acrescentado, aí nós falamos de que do fermento, eles colocaram fermento no pão, que o pão é a palavra. Então,
os antigos líderes religiosos da época colocaram fermento na palavra, mas a palavra, como a gente acabou de ler aqui, colocou o seu selo sobre ele, está fechado, não dá para você mais acrescentar e não pode mais também diminuir. 28. Então eles questionaram a Emanuel: o que faremos para realizar as obras de Deus? Emanuel lhe asseverou: a obra de Deus é esta, que creias naquele que por ele foi enviado. Então você tem que crer que Emanuel foi enviado pelo Pai. O Pai, já expliquei, é o maior, entendeu? Aí ele envia, o enviado é o Emanuel, já mostrei, é o Messias, ele é o profeta, ele é o pastor, entende? Foi enviado até nós para realizar o que? A obra do Pai dele. E que obra é essa? Falar do palavra do Pai. Então dá alimento ao povo. Então olha aqui mais. Por esse motivo o desafiaram, que eu estou aqui, ó. Que sinal poderás realizar para que o vemos e cremos em ti? Que obras farás? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Então eles puxam aqui do versículo antigo, onde Moisés anda no deserto com aquele multidão de povo. Então maná, esse maná caía do céu, e com esse maná eles fizeram na época o pão para comer dentro do deserto. Então, mas era um pão que eu já falei, material, um pão que você come e joga fora, você está entendendo? Mas aqui nós tratamos já no Novo Testamento, onde Emanuel chegou e está falando que o pão que agora você tem que comer é um pão que quando você come e você fica farto, cheio, entende? Então é diferente, entendeu? Diferente, e tem que entender muito bem esse aí. Eles lhe deu a comer pão do céu. Respondeu-lhe então Emanuel: em verdade, vos asseguro, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque eles falaram então, mas peraí, esse pão já não veio do céu, já não caía do céu, mas você tem que entender, do Antigo Testamento é uma sombra do que ia passar no Novo Testamento. Emanuel, ele é a luz, ele estava com o Pai, então ele era de cima e ele desceu do céu. Com ele estava a palavra quentinha na sua boca para transmitir ao povo. Então esse pão ele dava ao povo. Então não só de pão viverá o homem, como o pão do homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, que é o pão que desceu do céu, que é Emanuel. Mais tarde ele vai mostrar isso para nós. Pois o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Olha aqui, o que desceu do céu é Emanuel, e o que dá vida ao mundo é ele, entendeu? Porque ele é o caminho que nos leva para o Pai. Mas as pessoas hoje em dia preferem seguir outros pastores, seguir pastoras, outros líderes religiosos do que o Emanuel, entende? Mas o pão que você tem que comer vem da boca dele, então você tem que seguir a palavra dele. Então, no 34, eles pediram a Emanuel: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Você tem que entender que o povo sempre tem sede e tem fome da presença do verdadeiro Deus. Eles querem conhecer. Por isso muita gente, até no Brasil ou os demais países do mundo, eles vão para as igrejas, entendeu? Eles procuram os pastores, eles procuram a instituição, eles procuram a religião, entende? Porque o povo tem sede. Mas o povo vai lá um dia, aí volta no outro dia. Vai lá um dia e volta mais no outro dia. Nunca termina, sempre volta. Mas ele está oferecendo de um alimento que é o pão sem fermento, a qual você come e você fica farto, ou seja, cheio, satisfeito com esse pão. 35. Diante disso, Emanuel ministrou-lhes
Eu sou o pão da vida. Então, ele é o pão da vida. Então, o pão da vida não tem como. Você tem que ler as antigas escrituras para encontrar a obra do Pai. Eu vou daqui a pouco pegar alguns versículos das antigas escrituras que falam sobre isso. Então, nas antigas escrituras você vai conhecer o Pai. No Novo Testamento você vai conhecer esse pão que desceu do céu, que é Emmanuel. Então você tem que comer desse pão, você tem que seguir a ele, você tem que seguir o nosso pastor, que é ele, que ele andou com nós, ele nos leva para o aprisco do Pai, onde está o bom pastor. Quando você está lá dentro, aí ele será seu único bom pastor, entende? Está começando a fazer um pouco sentido, entende? Então não adianta você ir nas igrejas de pedras e de tijolos, não adianta, ali você pode ir todos os dias lá. E esse pão, infelizmente, que eles oferecem ainda é com fermento, porque tem a palavra do homem misturado no meio, mas não pode ser, tem que ser o pão puro que desceu do céu. Vamos continuar lendo aqui. É aquele que vem a mim jamais terá fome, tá vendo? Você não vai ter mais fome. E duro que quando você vai nas igrejas, você vai todos os dias. Todos os dias você precisa, entende? Mas quando eu estou aqui e eu tenho aqui a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu leio todas as escrituras, ela é, como eu já falei, é uma água, é uma fonte de água viva, joga para fora. Eu tenho um pão, entendeu? Hoje eu estou servindo a vocês um pão. Então, isso é muito importante se entender, porque você tem que entender quem é o seu rei, que eu já falei no outro dia. Aí depois, para você entender a quem você está servindo. E se seu rei está mandando você servir o pão, você tem que saber que pão que você está servindo. Entende? Então não posso falar de mim. Eu tenho que mostrar nas escrituras quem é esse pão e a quem você tem que seguir. Por isso eu estou lendo aqui a Bíblia, mostrando para vocês, dá para vocês tanto ouvir como me acompanhar aqui na tela. E aquele que crê em mim jamais terá sede. Você está entendendo? Ok. 36. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhas visto, ainda não credes. Então, o problema é que ele estava vendo ele, mas não creram nele. Então, esse é o problema no dia de hoje também. 37. Todo aquele que o Pai me dê, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o excluirei. Entende? Então, muitas pessoas também têm esse negócio dentro da igreja. Eu sou dessa igreja, dessa denominação, nós somos salvos. Porque nós estamos dentro da igreja de Deus. Eles falam que a igreja, o tijolo, o Pedro, onde eles estão, é de Deus. Eles falam que essa obra é do Pai. E outros também falam, não, mas a nossa é também do Pai. Aí assim tem vários caminhos. Então, muitas vezes os próprios pastores não gostam do membro, o membro rebelde, ou desviou do caminho, às vezes até expulsa as pessoas. Mas a pessoa que chega e entende o verdadeiro significado dessa palavra que eu estou lendo, que chega ao Pai, que eu falo que entra dentro do aprisco, o Pai recebe. E de maneira nenhuma o lançará fora. De maneira alguma o excluirei. Pois eu desci do céu, não para fazer minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o que eu ressuscite no último dia. Então, são versículos que muita gente não entende. Uma das coisas que eles não entendem é que o Emmanuel desceu do céu, entendeu? Porque muitos ficam na versão que ele nasceu aqui na terra, num berço. E assim também os fariseus não entendiam isso aí. Eles falam, mas não é esse o tal de Jesus de Nazaré,
filho de Maria, e não é ele, a gente não conheceu ele, até o pai dele. O que ele está falando, o Pai Celestial? O que ele está falando que ele é o pão do céu, entendeu? Então muitas pessoas na época não entendiam, não acreditavam. Então hoje também muita gente também não está acreditando que ele é o pão do céu, mas esse aqui você tem que pegar certo, porque dele foi falado nas escrituras, que eu daqui a pouco vou mostrar para vocês. E outra coisa, o que muitas pessoas também não entendem é esse aqui, ó. Eu não perco nenhum de todos que ele me deu. Entendeu? Então não é assim um jogo que hoje estou com o Emmanuel, amanhã não estou mais, depois ele me perdeu, eu perdi ele. Não é esse negócio. Tem muito esse negócio da igreja. Hoje estou com Deus, amanhã estou com o diabo, depois mais um pouco com o diabo, depois com Deus. Não, gente, não é assim não. Essa palavra, ela nos limpa, o que nos suja onde nós andamos, que é o pó, e o pó representa a terra, e a terra é o homem, entendeu? Então o que suja nós são as palavras do homem, entendeu? Mas isso não faz que essa palavra que está em nós de repente apaga, de repente acabou, de repente sumiu, entendeu? Então não tem que falar de mim mesmo, tem que falar da palavra. Eu tenho também minha palavra, mas minha palavra é palha, não presta para nada, mas o que presta é a palavra de Yahweh. Então essa palavra nos tem que falar sempre, diariamente, medito de dia e de noite. Então por isso que nós estamos lendo aqui a palavra. Outra coisa que o povo não entende: eu os ressuscite no último dia. Muitas pessoas não entendem, e eu vou explicar isso com o tempo, mas o eu ressuscite no último dia é pessoas que acham que assim, quando você morre, você será ressuscitado. Aí você nasce de novo. Alguns até explicam assim, mas muitos falam, não, levanta novamente, porque está escrito ressuscita no último dia. Eu já falei que a obra é consumada pelo Filho. Então, quando o Pai fez a terra, o primeiro dia ele criou a luz. Então, no sétimo dia, ele repousa sobre a luz. É um ensinamento tremendo, e você tem que entender isso aí. Porque se você não entende que ele repousa sobre o seu filho, porque no sétimo dia aí começa a obra do filho, que é a luz, e também é consumado com o filho. Por isso que está falando que é selado, é fechado, entende? Então são 7 dias. 7 dias. Então no último dia é quando você lê do Antigo Testamento, entende o Novo Testamento, que foi fechado com a morte, que a hora que ele fala está consumado. Quando você pega esses pedaços da Bíblia e você tem um pleno entendimento das coisas, então você recebe a vida. Você é ressuscitado. Quando você está nas igrejas, você está até hoje como um defunto, morto. Infelizmente, não tem entendimento das escrituras, porque é palavra do homem que é pregado lá. Mas quando você lê e medita e busca a verdade que está dentro desse livro, então você vai entender que no último dia, que no sétimo dia, quando a obra é consumada por ele, você crê nele, por isso diz assim, aquele que crê em mim será salvo. Entende? Então você tem que crer nessas palavras, tem que comer do pão que desceu do céu, que é Emmanuel. Gente, na verdade não está muito difícil. Eu queria ainda ler com vocês um pouco nas antigas escrituras, para vocês entenderem mais um pouco aqui que já foi falado nas escrituras. Vamos lá no Levíticos 2 e 11, que diz assim: nenhuma das ofertas de cereais que oferecedes ao Senhor será preparado com fermento. Olha, sem fermento, não pode ter fermento. O que o Emmanuel depois fala? Que um dia eu vou mostrar, porque o meu tempo está acabando, mas eu vou mostrar para vocês cuidado com o fermento dos fariseus, porque quem colocou fermento na palavra? Os fariseus, os escribas, os sacerdotes da época. Pois jamais queimarás fermento ou mel como oferta queimada ao Senhor.
entendeu? A obra tem que ser consumada. A obra que é a obra? Estou dando uma obra aqui, estou oferecendo pão e é consumado, entendeu? Pelo fogo, entendeu? Essa é a obra sacrificado e consumado, quer dizer, analisado, entendeu? Pelo o Emmanuel, que é o sumo sacerdote, que eu levo essa palavra a ele que leva ao Pai, porque ele que é o representante para nós aqui na terra, não é o Papa, entendeu? Que diz assim, chega a mim todos os sacrifícios, eu levarei a Deus os demais que fazem isso, mas é Emmanuel. Então tem que ser queimado na presença de Yahweh, através de Emmanuel. Outra coisa também interessantíssima, é só isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Olha aqui, olha que coisa interessantíssima também. Êxodo. Pior que muita gente não gosta de ler esses antigos versículos, até capítulos, mas aí você acha aqui, ó, Êxodo 12 e aqui o 20. Vamos comer primeiro o 20, comer, olha só, vão comer. Mas está escrito assim: não comereis pão nem qualquer outro alimento fermentado. Olha só o que está escrito aqui, ó, não pode comer, entendeu? Quer dizer, não pode comer o aumento e da palavra, que os homens aumentam muitas coisas e não pode nem diminuir. Falar, não, esse aí não, entendeu? É do jeito que a palavra é, você tem que comer. E dói o que doer. Se você não gostou, e muitos na época não gostaram. Não sei se você está gostando. Em todo lugar que habitares, comereis pães, matzah, quer dizer asmos, quer dizer sem fermento. E olha que coisa interessante também, no mesmo Êxodo que estava aqui, no Êxodo 12, e olha que coisa interessante, no 15, olha como é que ele fala aqui, ó. Durante 7 dias comereis pães matzahs, quer dizer, sem fermento. Desde o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois todo que comer ametz, algo fermentado, quer dizer, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. Então você tem 7 dias. Então já falei, o primeiro dia é a luz e vai até o 7º dia. E durante toda essa época, de todo esse processo, você tem que comer a palavra sem fermento. Porém, aquele que faz na época já era eliminado de Israel, que é uma sombra do Novo Testamento do Messias. E por isso que o Messias fala, aquele que não comer desse pão não terá parte com ele, tá bom? Então aqui já está uma explicação de quem é o pão, ou quem é o pão que do céu é Emmanuel, a qual você tem que comer e depois você recebe essa palavra que é bem consumado por ele, você recebe, aí você transmite, aí você começa a servir, mas serve a quem? Você tem que saber que você está servindo, tá bom? E para isso você tem que ler e meditar a palavra de Deus. Nossa, passei o tempo, mas ficou bom. Então, aqui está mais uma palavra, que Yahweh os abençoe ricamente na paz dele e tenha um ótimo dia na presença.